Segunda-feira, 29 de dezembro de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Fim de ano é a época das festas, de música, de som alto. E como fica a perturbação do sossego? No estúdio, vamos conversar com o comandante do 3º Batalhão Ambiental de Passo Fundo. Nós também vamos mostrar como pequenas atitudes podem ajudar na economia de água. E ainda, os horários diferenciados que o comércio e estabelecimentos públicos vão praticar esta semana. E também, esta semana pode ser de doação de sangue, é que nessa época do ano diminuem os estoques em todo o Brasil. Então, continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. A partir de hoje, diversos estabelecimentos comerciais e públicos vão ter horários diferenciados por causa do fim de ano. Em Passo Fundo, hoje e amanhã, os órgãos municipais prestam atendimentos em horários normais, mas já na quarta-feira, dia 31, os atendimentos vão ser das 8 da manhã até as 2 da tarde. Isso inclui Câmara de Vereadores, coleta de lixo no município e também o atendimento prestado por todas as secretarias municipais e unidades básicas de saúde. Já no dia 31, nos CAIS, o atendimento vai ser das 7 da manhã até a 1 da tarde. Bom, no feriado, é claro, esses órgãos não vão funcionar. Nos bancos, o funcionamento também será diferente. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, hoje e amanhã as agências abrem normalmente. Só que no dia 31, último dia do ano, os bancos vão fechar para operações internas. Os boletos de água, luz, telefone e outros que vencerem nos dias 31 e 1º poderão ser pagos no dia 2 sem nenhuma multa. Na sexta, dia 2, bancos, correios, comércio, unidades básicas de saúde e coleta de lixo funcionam normalmente. Apenas as repartições públicas, no caso os setores da prefeitura, terão ponto facultativo. Bom, e com a chegada do fim do ano, muitas pessoas acabam viajando e o estoque nos bancos de sangue de todo o país diminui. Bom, a reposição de sangue só acontece mesmo depois do carnaval. Por isso, o trabalho das equipes nesses períodos para doações é permanente. O jornalista Fábio Eberhardt traz mais informações de como está a situação hoje no Hemocentro de Passo Fundo. O Natal e o Ano Novo são duas épocas em que muitas famílias vão viajar, curtir as férias. Mas um dos locais que mais precisa de atenção também nessas épocas é o Hemocentro. Nós vamos conversar com a Alexandra, que é coordenadora de captação de doadores aqui de Passo Fundo, do Hemocentro, para saber, Alexandra, é real essa informação? É real. Nessa época do ano, infelizmente, até fevereiro, a gente sempre registra quedas de até 30% a 40% no número de doadores. Isso reflete no nosso estoque, que também diminui. Então, a gente faz sempre um apelo à população para que quem puder faça a sua doação antes de sair, então, para as férias, antes de viajar. Pessoas que estejam em bom estado de saúde, agora de 16 a 60 anos, para quem vai fazer a primeira doação, até 69 anos, para quem já é um doador, estando em bom estado de saúde, a gente está aguardando, então. Qual é a média de pessoas por dia que fazem doação? Normalmente, nós teríamos que ter, para abastecer o nosso banco, que hoje são 139 municípios que estão na nossa responsabilidade, nós teríamos que ter uma média em torno de 70 doadores. A gente não consegue atingir essa meta, a gente tem cerca de 30 a 40 doações diárias. Quem toma medicamento, é hipertenso, pode também ser doador? Bom, a gente tem hoje a triagem clínica, né? O nosso telefone é o 54-3311-5555 e quem tiver dúvidas com relação a isso pode estar então entrando em contato com os nossos profissionais e esclarecendo, porque muitas vezes não é o fato do medicamento, às vezes é o fato pela qual a pessoa está utilizando. Então, isso são critérios que devem ser avaliados. Bom, além desses critérios, para ser doador, quais são as condições necessárias? Bom, pesar acima de 50 quilos,
né? E não porque uma pessoa com menos de 50 quilos não possa ser um doador. Isso é porque as bolsas produzidas hoje, elas têm uma quantidade de anticoagulante que necessita de um volume maior, que tem que ser coletado, então, de uma pessoa acima de 50 quilos. Como eu disse, bom estado de saúde e vontade de ser um doador. Nós estamos atendendo das 8 da manhã até a 1h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Na terça-feira, a gente vai estar no município de Davi Canabarro com coleta externa, então a gente não tem atendimento na instituição. Na quarta-feira, véspera de feriado, a gente tem o atendimento das 7 ao meio-dia. Na sexta-feira, horário normal, das 8 à 1h30 e no sábado também das 7 ao meio-dia. Obrigado, Alexandra. Isso aí, fica o aviso, o apelo, né? Se vai viajar, passa aqui antes, faça sua doação. Se já está indo, na volta, não deixe de passar aqui e fazer esse gesto que salva milhares de vidas. E em Passo Fundo, os meses de janeiro e fevereiro deste ano registraram o maior consumo de água dos últimos 40 anos, um aumento de 6 milhões de litros por dia. Estudos dos comitês de bacias hidrográficas apontam que antes mesmo de 2030 pode faltar água na cidade. Veja agora, então, como pequenas atitudes podem ajudar na economia. Lavar o carro, regar a horta e as plantas. Lavar a calçada. Tudo sem se preocupar com o gasto de água. Aqui, na casa da Dona Lourdes, é assim. Faz mais de 20 anos que deu uma seca, daí a gente começou a coletar a água da chuva para molhar as plantas e dali em diante eu segui sempre fazendo esse mesmo trabalho. A água vem de 2 calhas e, além de ajudar o meio ambiente, usar a água da chuva representa também economia no bolso. As 3 famílias que moram aqui não gastam mais do que R$ 60 por mês com a conta de água. Não que eu não tivesse condições financeiras de pagar minha água, graças a Deus a gente tem. Lavar os calçados, até louças lá nos fundos a gente lava, depois esquenta uma panela de água quente e joga por cima. Os horários de maior consumo é entre as 8 horas da manhã e vai até as 24 horas esse consumo, então reduz o consumo somente na madrugada. E os bairros que mais consomem ainda são o Centro, o Fátima e o bairro Coab. A água que passa por aqui é analisada de hora em hora, uma vez por semana, e uma verificação mais completa é feita uma vez por mês. Tudo fiscalizado pela Superintendência de Tratamento da Corsã e pela Vigilância Sanitária do município. A qualidade da água distribuída na cidade de Passo Fundo ela é ótima, né? Nós temos o nosso IQA, ele gira em torno de 95%, né? Então a qualidade da água distribuída é excelente. O abastecimento da cidade é feito com água do Rio Passo Fundo, barragem da Fazenda e barragem do Miranda. E com o grande consumo, as 3 estações de tratamento estão trabalhando 24 horas por dia. São mais de 700 litros por segundo. Na cidade existem nascentes de 5 grandes bacias hidrográficas responsáveis pelo abastecimento de 294 municípios dos 497 do estado. De acordo com dados dos comitês das bacias do Rio Passo Fundo e Alto Jacuí, é grande a possibilidade de faltar água em Passo Fundo em 2030. A situação atual e para os próximos 20 anos mostra-se favorável em termos de disponibilidade de água. Porém, analisando de uma forma mais detalhada, no caso específico de Passo Fundo, as chamadas microbacias que são responsáveis pela captação da água do sistema de abastecimento, especificadamente do Rio Passo Fundo e do Alto Jacuí, então aponta uma possibilidade de uma pressão de uso de água muito grande para 2030, com grande potencial de termos que buscar água bem mais distante do que a atual captação da Fazenda da Brigada e do Arroio Miranda. Simples cuidados, como deixar a torneira fechada ao escovar os dentes, conferir vazamentos, lavar a calçada com balde e evitar a mangueira e diminuir o tempo no banho, podem dar grandes resultados. Cuidados em casa e assim por diante. Na indústria também, a indústria consome muita água, desperdiça muito, né, principalmente a indústria de alimentos. Também a agricultura, os agricultores, né, com uma irrigação mais eficiente, já que perdem mais de 60% da água que usam e derivam dos rios. Mas isso também depende de políticas públicas, né?
O estudo é baseado também na expectativa de aumento da população, que deve chegar perto dos 300 mil em 2030. Isso significa mais lixo, mais esgoto e mais uso de água. Todo e qualquer uso racional e eficiente feito agora, mesmo em épocas de calor como esta, será muito importante no sentido de nós reduzirmos a possibilidade, as chances de termos que buscar água num lugar mais longe, o que vai fazer com que essa água seja mais cara para todo mundo. A luz não me faz tanta falta, mas a água faz. Porque sem luz tu vive, mas sem água não. E nós seguimos falando sobre este assunto aqui no estúdio. Nós convidamos o presidente do Comitê de Gerenciamento de uma das bacias que fica aqui na nossa região, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, Claudir Luiz Alves, que também é funcionário da Corsã. Claudir, seja mais uma vez muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado pela oportunidade, Thaís. Bom, Claudir, a gente viu aí na reportagem uma perspectiva de 2030. Na verdade, a estimativa é ainda mais pessimista e isso é fato. Ninguém está fazendo aqui nenhuma perspectiva negativa. É fato que deve faltar água muito antes de 2030 na nossa região? A nossa região ela é rica em nascentes, né, Thaís? Mas, contudo, a gente está muito próximo delas. Então, a gente não tem uma condição de reservação para consumo humano, né? Então, no estado do Rio Grande do Sul, e não é privilégio só do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem muitas barragens para a geração de energia e para a irrigação, e a gente não tem reservação para consumo humano, né? Então, esse é um dos nossos problemas, sim, Thaís. As perspectivas, a gente vê o estado de São Paulo, que passou por uma crise hídrica bastante severa agora, né? Demora um certo tempo agora para recuperar o volume dos mananciais, e aqui no Rio Grande do Sul não é muito diferente disso, não. Bom, são 25 bacias em todo o estado, 5 delas ficam aqui pertinho de Passo Fundo, são próximas, pertencem à nossa região. Ainda assim, a perspectiva ela não é otimista por esse motivo que você colocou, que estamos muito próximo a elas. O que cada um pode fazer, além do que a gente já viu na reportagem? Além daquilo que a gente já viu, a gente precisa, sim, usar e ser mais eficiente no uso dessa água, né? Lembrar sempre que após a passagem da água pela torneira, ela se torna esgoto, né? Então a gente tem que utilizar ela de forma racional, pensando sempre que pode faltar sim, que ela é um produto nobre que está passando por ali. Então a gente tem que fazer o uso dele de maneira eficiente, tanto na indústria, na área urbana e na área rural também. Nós temos também, para a gente não ficar aí tão pessimista, uma questão climática que nos favorece. Temos mais chuva do que em outros estados brasileiros. Devido às zonas de convergência, né, a nossa região ela é beneficiada pelos ventos que trazem as chuvas, né, os nossos rios voadores da região amazônica, né? Então, a nossa região ela é privilegiada, mas em período de estiagem, que foi o caso de 2012, a gente ficou quase 6 meses com 300 milímetros de chuva. Isso é chuva para 2 meses, né? Então, a gente tem problemas sim, e isso não é privilégio aqui do Rio Grande do Sul. No Brasil todo ele está dessa forma. Então, o desmatamento, o não plantio de árvore, o não cultivo de frutíferas, por exemplo, ela gera um certo problema para nós na gestão das águas. Agora, de que adianta morar em um estado que chove tanto, em uma região do Brasil privilegiada em termos de chuva e não saber guardar? É preciso mudar muito nesse sentido. A gente precisa de uma estrutura melhor, né? Uma infraestrutura melhor para acumular esses volumes de chuva. A média no estado do Rio Grande do Sul é 1.500 milímetros de chuva por ano, e nós temos aqui na nossa região Passo Fundo, Erechim, Vacaria, em épocas de estiagem nós temos problemas sim para o abastecimento público. Ou seja, é preciso que o empresário mude seus hábitos, o agricultor também, a dona de casa, todos nós. Todos nós, e é aquilo que eu falava anteriormente, nós temos que ser mais eficientes. No Brasil, 70% do volume de água utilizado na agricultura, e que 55% desse volume não chega na plantinha, né, que é o ponto principal. Mesmo no abastecimento público, a gente gira dados da ANA, em torno de 40% do volume produzido não chega ao usuário, né? Agora, infelizmente, precisa lembrar também que rio não é lugar de lixo, né? Não é para jogar nada ali dentro, e vocês, infelizmente, se deparam com essa situação todos os dias. Existe sim um desrespeito, uma falta de educação, consciência todo mundo tem, né?
falta a educação mesmo para o destino correto desses resíduos sólidos, né? Então a gente sofre influência direto na água das ações mal sucedidas de usuários que utilizam o rio de maneira incorreta. Bom, se consciência todos temos, fica uma meta, Claudir, para 2015 que tenhamos mais educação. É isso que a gente está precisando, né? Isso, a educação é fundamental hoje, e não só para os níveis infantis, mas também para os adultos, para os donos de residência principalmente. Tá dado o recado. Claudir, um excelente 2015 para você. Muito obrigada. Que 2015 seja produtivo para todos nós. Obrigada. Bom, depois do intervalo, nós vamos falar que as festas de fim de ano podem perturbar o sossego público. Como proceder, então? A gente explica já já.